mas hoje Deus vai fazer algo sobrenatural aqui. Diga assim comigo: Deus, eu abro o meu coração para receber do Senhor. Diga: Deus, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Permeia esse ambiente com vida. Amém, irmãos? Vou pedir a Deus para que traz um espírito de quebrantamento. Qual é o poder de um olhar para você? O olhar diz muito. Diz que se você quer saber se uma pessoa é feliz, não olhe os dentes, olhe o olhar. Os dentes até mentem, principalmente hoje com Instagram e Facebook. Ninguém tira nada triste, é só os cacos de, as canjicas do lado de fora. Mas o olhar não trai, ele vai falar a verdade. E hoje eu quero falar o poder de olhar para Jesus, algo sobrenatural ao olhar para Jesus. Eu quero falar sobre isso, uma palavra simples, mas acredite, poderosa. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Amém. Você não vai sair, amém? Amém. Quantos estão aqui comigo? Amém. Aleluia. Eu pergunto, você viu a Jesus? De que forma? Qual foi a amplitude do que você enxergou em Jesus? Com qual olho você olhou? Nós temos o olho natural, mas nós temos o olho do nosso coração, que nos dá a revelação da amplitude de Cristo, de se ter uma experiência transformadora, uma experiência que muda o curso da vida, porque esse olhar, meu irmão, determina toda a sua vida cristã. Quando eu comecei a ler o Velho Testamento, que eu cheguei lá e vi a história de Jacó, ele disse: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi transformada. É sobre esse olhar. Eu vi a Deus face a face. Por que eu te digo isso, irmão? Porque é possível você estar na igreja, é possível às vezes você estar até liderando, sem ter uma visão completa de Cristo. Porque está escrito assim, olha: conhecer a Jesus e prosseguir em conhecer. A vida eterna é conhecer a Cristo. Então eu e você às vezes estamos um pouco aquém do que é realmente contemplar o fulgor da glória de Deus. E quando isso não acontece, a nossa vida fica rasa, fica religiosa, fica às vezes desprovido de vida. Você quer ver? Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Durante todo o tempo ele viu o braço crescer, viu perna, viu gente ressuscitar, ele andou sobre as águas. Daqui um pouco eu vou falar sobre isso. Mas ele teve um encontro genuíno de ver todo o escopo de Cristo só lá no final. Só lá no final. Sem ver corretamente, meu irmão, a obra se torna fardo, peso. Muitos se preservam porque não viram o amor de Deus que está em Cristo Jesus de forma ampla. E aí ele julga: será que vale a pena? E eu te digo uma frase, irmão, nunca esqueça: quem reclama do preço, desiste de pagar. Reclamou do preço, ele não vai pagar. E ele enxerga então a obra de Deus como peso, fardo, canseira. E nós somos uma igreja de ministros. No Velho Testamento diz assim: vós sereis. No Novo está dizendo assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido, povo eleito de Deus. Então nós já somos assim, nós já temos isso. Agora, nós precisamos entender a nossa identidade por ter uma visão correta, para você não reclamar. Nós somos uma igreja de liderança, nós somos uma igreja de células. A pastora acabou de falar aqui, nós estamos pensando em entrar nas escolas. Para quê, irmão? Para ganhar vidas. Você já parou para pensar que você hoje está sobre a rocha, mas um dia você esteve se afogando, e alguém foi usado por Deus para jogar uma boia para você, e você abraçou essa boia, e por isso você está aqui hoje. Você foi salvo. Hoje
hoje nós precisamos fazer isso, irmão. Agora mesmo tem pessoas indo para o inferno. O inferno é tão real quanto você está me vendo. E nós temos que ter então essa visão completa para a obra não ser preço, não ser um preço alto. Veja bem, meus irmãos, Jesus, ele é sempre, as pessoas não são contra Deus, as pessoas são contra aquelas pessoas que dizem, eu sou. E o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é definitivo, não deixa dúvidas. Isso para mim, para você hoje se tornou uma vida cristã. Agora é um estilo de vida, é uma forma de viver, é um envolvimento vívido, claro, amoroso, gracioso, de entrega, de rendição total a Ele, porque isso se torna uma experiência de um novo e vivo caminho. É um nascer de novo, é uma mudança de natureza, é como aquele que fica próximo às águas, o rio de águas, e aonde o rio de água passa, meu irmão, né, a paisagem muda, as flores florescem, o ciclo da vida acontece, verão, inverno, cai as folhas, cai os frutos, cai a semente morre e torna a germinar. Esse é o contorno da vida daqueles que estão tendo uma visão correta do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que te amou primeiro. Nós somos essa árvore plantada junto aos ribeiros. Como eu disse agora há pouco, nós precisamos vê-lo de forma certa. Um jovem chegou para Jesus e discorreu com Jesus, falou com Jesus, e ele chega e fala, olha, eu quero a vida eterna. É o jovem rico. Jesus ouviu ele. Ele pediu a vida eterna. Ele disse que seguia toda a lei. Mas a Bíblia diz lá em Lucas que Jesus olhou para ele com olhar de amor. Olhar de amor. E Jesus disse para ele, vende tudo que você tem. Entretanto, amados, o olhar de amor de Jesus não foi o suficiente para desgarrá-lo dos valores da terra. Você quer ver outra coisa? A queda aconteceu porque Eva viu errado. Gênesis 3:6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A palavra está dizendo aqui, querido, antes de Adão e Eva cair, Eva viu que a árvore era boa para se comer, ela era desejável. Consequência disso, se viram como nus. Amados, ver é importante na Bíblia. É duas coisas que nós ensinamos na palavra: é a dieta, o que você come vai definir quem você é, ok? Quem você alimenta vai crescer. Mas hoje eu quero que você tenha esse olhar sobre a perspectiva de contemplar a Cristo, porque nesse texto o diabo usou a forma com que eles viam a árvore do conhecimento do bem e do mal, para eles caírem. E eles, então, o que aconteceu aqui, meu irmão? Fez com que eles não vissem a bondade do Pai. Eles não curtiram, não viram a árvore da vida. No entanto, meu irmão, hoje o Senhor se tornou o que para mim e para você? A nossa árvore da vida. Amados, Jesus é tudo que você precisa ver. Ele tem o poder de mudar a tua história, Ele tem o poder de mudar o seu casamento, Ele tem o poder de mudar a sua vida, Ele tem o poder de reverter coisas, problemas da sua alma, feridas da sua alma. E eu quero falar 4 tópicos. O primeiro tópico é ver Jesus para a salvação. Todos nós estávamos desraigados, perdidos, mas o que aconteceu segundo a palavra de Deus, irmãos?
Não fostes vós que escolhestes a mim antes, eu vos escolhi. Aleluia. Você foi um escolhido. Paulo diz lá em Efésios: bendito Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que nos predestinou para Ele. Amém. Preste atenção no que você está ouvindo aqui nessa noite. Você foi predestinado, segundo Paulo lá em Romanos. Chegou um momento, Deus te chamou. Logo em seguida, Ele te justificou. Essas três coisas já aconteceram na sua vida. Quantos chamados nós temos aqui? Você está aqui porque você foi chamado. Preste atenção no que você está ouvindo aqui hoje. Ele nos escolheu para Ele. Nós somos predestinados para Ele. Um dia os nossos olhos se abriram para Ele. Se você olhar a história de Zaqueu, ele é um dos personagens emblemáticos do Novo Testamento, porque inclusive ele é a chave do nosso projeto Abundante Graça. Nosso pastor Carlos talvez vá fazer daqui para frente um dia. Olha o que diz Lucas 19:1. Entretanto, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, ele subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali Jesus haveria de passar. Preste atenção, no dia que Zaqueu viu a Jesus, a sua vida foi completamente mudada, completamente transformada. No verso 19 diz o seguinte: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Filho de Abraão é filho da fé, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não sei se está passando aí, tá, né? Talvez hoje você esteja aqui nos visitando e você não está entendendo o que eu estou falando sobre esse projeto Abundante Graça. É um projeto, é um livreto que eu fiz para a gente fazer evangelismo, é uma ferramenta para você poder entrar nas casas das pessoas levando a boia, para que ele saia do afogamento, porque, irmão, nós temos que ser ativos, uma igreja ativa nesse quesito. No dia que ele viu, a vida foi transformada. Jesus não fala para ele dar dízimo, Jesus não fala para ele dar oferta, e nem tão pouco Jesus fala para ele restituir, porque ele era ladrão, e ele restitui 4 vezes mais. Quanto que eu te devo? R$100, toma aqui, selei 400, para não se falar mais nisso. Ninguém pediu, fruto de ter visto de forma correta o Senhor Jesus. Alguns nos acusam por isso de sermos igreja da porta aberta, porta larga, e de fato nós somos. Acho que toda igreja tem que ter porta larga. Agora, não no sentido que eles dizem, eles estão querendo dizer para mim e para você o quê? Que nós somos a igreja da porta larga porque a gente é complacente com o pecado? Não, querido, o pecado é desastre, é devastador, o pecado tem consequências horríveis. Por que eu te falo isso, irmão? Porque nós cremos na simplicidade do Evangelho. Ontem eu trabalhei muito com os pastores falando nisso, a simplicidade do Evangelho da graça, que é o puro favor de Deus, que é a manifestação da graça, a manifestação do favor imerecido, que é um olhar benevolente, que é um olhar de favorecimento, que é um olhar de te abençoar. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Existe um magnetismo no olhar de Jesus para atrair você a Ele, por amor. Ninguém vai ser salvo na igreja por constrangimento, por ameaça, como você disse aqui agora, financeiramente, oferta, porque senão você vai quebrar, você vai vir em meus pés, porque tem gente que prega isso. Sua geladeira vai queimar, seu carro vai fundir, então você dá dízimo. Não fazemos isso, irmão. Sabe por quê? Porque você é filho. Qual é o pai que dá coisa ruim para o filho? Você já tem, você já é abençoado. Não tem como eu amaldiçoar você.
Eu não acabei de falar aqui o versículo de Paulo: você já é abençoado com toda sorte de bênção. Amém. Aleluia. Ou seja, aonde tem um recipiente cheio, não entra mais nada lá dentro. Diga assim: eu estou cheio de bênção. Eu sou abençoado. Entende, irmão? Não tem como maldição pegar você, entrar na sua vida. Então fique em paz. Quando você ofertar, ou quando você dizimar, você vai fazer porque você entendeu que você é amado. Meu desejo é que você saia daqui inspirado a prosseguir em conhecer a Jesus, a ver a Jesus na sua amplitude geral. Essa é a boa nova. Por isso, pastor Carlos, domingo após domingo, nós pregamos o Evangelho da graça, que aponta para Jesus, que aponta para a graça redentora de Jesus. Agora, por outro lado, o trabalho do diabo é esconder isso, é tentar ofuscar a pessoa de Cristo. Está lá em 2 Coríntios 4, olha lá. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, vírgula, é para os que se perdem, é que eles estão encobertos, nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos desse próprio Jesus, por amor a Ele. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde, irmão? Na face de Cristo. O que essa palavra está dizendo? Há pessoas que o diabo tem cegado o entendimento. Por quê? Porque o diabo sabe da importância de ver a Cristo. Quem vê a Cristo se apaixona. Quem vê a Cristo, ele é consumido por esse amor. Por isso eu estou pregando para você. É muito comum um pastor dar bronca na igreja, mas não precisa dar bronca nos que estão. Na verdade, a gente tem que dar bronca no quem não vem. Se você está aqui, filho, é porque você é filho amado, é porque você é apaixonado. Você está aqui, ninguém te obrigou a vir aqui, você veio porque você é apaixonado nesse Cristo, porque você de alguma forma o viu. Segunda coisa, olhar para Jesus nos faz andar no sobrenatural. Olha o que aconteceu aqui, Mateus 14, 26 a 31. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? É importante a gente entender o cenário aqui. Eles estão passando por uma tempestade, e eu sei que eu e você, nós passamos às vezes por momentos de tribulação, de tempestade. E qual que era o problema efetivamente daqui? O barco estava longe, não estava na beira mais não, estava longe das margens. E aqui é o mar da Galileia, apesar de ser um lago de água doce, ele é imenso, ele é grande. E ele é cercado de montanhas e vales no lado, que faz como que um canudo, como que um funil. Então o vento bateu e fez ondas altas, e essas ondas é que estavam açoitando o barco. O problema aqui era o que, irmão? A onda. E Jesus estava andando aonde, irmão? Por cima das ondas, por cima do problema. Eu quero estimular você: quando você vê Jesus, você vai andar sobre os seus problemas, vai mudar a sua ótica.
Os problemas, eles existem, nós nunca negamos o fato, mas nós sabemos que se estamos olhando para Ele, nós vamos andar sobre os nossos problemas. Pedro viu essa cena aqui, querido, e Jesus falou para ele: vem. Podemos até criticar Pedro de ter afundado, sim ou não? Mas também fala a verdade. Quem é que teria coragem de pisar? Ele teve. Nós temos que admirá-lo por ele ter caminhado, fez algo inusitado. Não tem essa história como referência, como jurisprudência na Bíblia aqui para trás. Por que ele pediu para andar sobre? Porque ele viu Jesus andar. Quando Pedro afundou, foi exatamente quando ele tirou o olho de olhar para Cristo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir. Onde você coloca seus olhos determina o resultado. Isso nos fala, irmão, de manter um coração vivo, um coração de fervor, um coração nada passivo, um coração focado nas promessas, nas 8.000 promessas que você falou aqui hoje. O fato existe, a tempestade existe, mas nós temos um Deus em Cristo Jesus que anda sobre, e Pedro andou sobre. Isso tem que ser uma mensagem para mim e para você. Enquanto ele olhou, ele andou por sobre as águas. Você quer ver um negócio, irmãos? Interessante. Nós temos que andar em fé. Você quer ver outra coisa? Lembra da mulher de Jó, de Ló? Qual foi o problema dela? Olhar errado. Não olhe. Olhou errado. Amados, nós temos proclamado e declarado que esse é o ano da restituição, e nós temos profetizado que vai ser o melhor ano da sua vida. Eu vou repetir: vai ser o melhor ano da sua vida. Vai ser o melhor ano da sua vida. Amém? É assim seja. Isso é pela fé. Agora, pode ser um chavão, e vai se tornar um chavão. Aquilo que se alimenta, cresce. Aquilo que você crê, determina o final. Se você olha nos olhos de Jesus, olha o ano da restituição, olha a bênção de Deuteronômio 28, correndo atrás de você. Você vira para a esquerda, a bênção vira. Você vira para a direita, a bênção vira. Você sobe a escada, a bênção vai. Você desce a escada, a bênção vem. Porque está escrito lá em Deuteronômio 28, Jesus já cumpriu. Aleluia. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, Jesus já ouviu. Amém. E já cumpriu. Glória a Deus. Agora é você olhar para Ele, é você declarar, é você dizer amém. Amém. É você concordar que esse é o ano da restituição. Aleluia. Eu tenho profetizado na minha igreja e tenho provado disso. Bicicleta vira moto, moto vira carro, carro vira caminhonete, casa de aluguel vai virar casa própria, e esse cara vai ter casa para alugar. E alguns dizem amém, e tem acontecido com aqueles que creem. Pastores, é uma questão de crer. Não há impossível para Deus. Não é Ele que limita, sou eu, a minha fé. O que ele falou para Pedro aqui? Homem de pequena fé. Você venceu a gravidade. Seus 80 quilos, sei lá quantos quilos Pedro pesava, mas vamos pôr aí 80 quilos, 70 e tantos quilos. Venceu o H2O químico. Nós requer andar no sobrenatural. Para isso, querido, você precisa ver Jesus e continuar crendo, vendo, olhando para Ele. Quando eu falo que esse é o melhor ano da sua vida, nós não estamos declarando que vai ser um mundo cor-de-rosa sem problema, não. Haverá problemas, mas diante desses problemas, o Senhor Jesus está vindo para andar com você. Amém. Você quer ver uma história? No Velho Testamento, a serpente de bronze está lá em Números 21. O povo hebreu estava reclamando no deserto. Impressionante. Eles estavam lá no Egito, amassando barro para Faraó. Não estava no ar-condicionado como nós estamos. Eles estavam num lugar insalubre, trabalhando, pesado.
E Deus ouve o clamor, o gemido deles, levanta um libertador que é Moisés, tira eles de lá. E no meio do deserto, eles começam a reclamar. Então Deus envia serpentes venenosas para o povo. Agora eles têm um problema. 1 Coríntios 10:10, né? Não murmureis como é costume de alguns, que atraíram sobre si o exterminador. Está acontecendo aqui, lá no Velho Testamento. Agora, quando eles viram essas cobras, essas serpentes, eles clamaram ao Senhor. E Deus dá uma direção de fazer uma serpente, um bronze, uma haste. E lá em cima, colocar, né, essa serpente. Quem olhar para a serpente, vai ser curado. Números 21, 8, 9. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre a haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Amém. Amados, toda a Bíblia, se você espremer o Velho Testamento, o caldo que vai pingar é: o Messias virá, Cristo virá. Você espreme o Novo Testamento, o Messias já veio, Cristo já veio. Eu estou querendo te dizer que lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, havia Cristo. O que eu estou te falando, isso aqui é algo que aponta para Ele. Então nós precisamos ver Cristo na Velha Aliança, sabendo que hoje não tem juízo mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga assim: agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora preste atenção, serpentes estão por aí, venenosas, perigosas. Você já parou para pensar que Deus não tirou? Deus deu o que? Imunidade. Se picar, olha, você está imune. Pode até tentar morder você, basta olhar para Cristo, você vai estar imune ao veneno. Por isso é fé, meu irmão. Quando nós falamos que vai ser o melhor ano da sua vida, que você será restituído 120% a mais, anteveja isso na sua vida. Anteveja. Cria uma imagem correta disso. Isso é andar por fé. Alguns incrédulos às vezes levantam aí na internet: como é que a videira pode falar um negócio desse? A previsão do Brasil é horrível. Calamidades estão acontecendo pelo mundo afora. Como é que fica então, pastor Nando, essa profecia da restituição? Simples, irmão. Olhe para Cristo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Só que isso é pela fé, filho. Isso é pela fé. Olhando para Jesus, você vai andar sobre as águas. Você andando com Jesus, olhando para Ele, você vai ficar imune aos venenos. Há um versículo na palavra que sou fascinado. Diz o seguinte: Deus chama a existência coisas que não existem. Diga assim: a matéria-prima do meu milagre, de qualquer forma, ela existe. Ele chama a existência coisas que não existem. O que você está precisando? Olhe para Cristo, declare, anteveja, desfrute disso. Sabe, irmão, Deus te chamou para viver no sobrenatural. Terceira coisa, quem vê o Senhor é transformado. 2 Coríntios 3,18. E todos contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como que pelo Senhor, que é o Espírito. Ontem de um jeito, hoje de outro, amanhã diferente de hoje.
Depois de amanhã, diferente de amanhã. Eu vou contemplando a Cristo, eu vou vendo a Cristo, eu vou na célula, eu sou mudado, eu vou no culto, eu sou mudado, eu medito na palavra, eu sou mudado, eu adoro a Deus, eu sou mudado, eu entro no jejum, eu sou transformado. Cada vez que você, mobiliza seu coração em torno das coisas de Deus, você é transformado. Cada vez que você exercita teu espírito, você é transformado. Eu sei que eu não preciso, que eu tenho um abdômen sarado. Morri não. Mas se eu quiser ter um bíceps dessa grossura, sem tomar bomba, né, irmão? O que eu tenho que fazer, irmão? Puxar ferro. E amanhã, hoje é meio quilo, amanhã é 1,5 kg, depois 2, e o braço vai o que, irmão? Agigantando. Ele vai sendo o quê? Transformado pelo exercício. Eu quero ser didático com você. Assim é a sua transformação. Quanto mais você contempla Cristo, quanto mais você se expõe a essas verdades que eu estou te falando, irmão, seu espírito está sendo crescido, expandindo, e você está sendo transformado de glória em glória. Fala a verdade, por que é resistido ir ao culto? Por que é resistido estar numa célula? Pastor, eu trabalhei quarta-feira o dia inteiro, estou cansado, mas como é que eu vou para a célula? Se você viu, irmão, não tem preço, nada é melhor. Semana que vem eu vou fazer 67 anos. Estou aberto a presentes. 67. Eu tenho uma igreja, irmãos, eu tenho uma supervisão. Mas você acha que eu dou conta de ficar em casa na quarta-feira? O que eu faço, irmão? Lidero uma célula. Está aqui o Gilson da minha célula e a Flávia. Acabamos de multiplicar agora, quarta-feira. No último ano nós multiplicamos em 4 vezes. É isso, pastora Jane? Para a casa do Tiago, para a casa da Clênia, para a casa do Eterno. E do Eterno agora já multiplicou para a casa do Robson, e nós multiplicamos agora para... Agora pergunta, se eu não tenho preguiça? Tenho. Se eu não tenho carne? Tenho. Se tem quarta-feira que eu não quero ficar em casa, e que eu até mereço descansar, e até vou meio eu e a Jane, nossa, hoje era o dia, né, amor? A gente ficar em casa, tirar o sapato, fazer assim com os dedão na cama, ai que delícia, né? Os dedão do pé, ai, ligar um ventilador, um arzinho condicionado. Eu sou feito do mesmo material que você. E aí eu vou assim mesmo. E quando a gente desce, eu falo assim para a Jane, na hora que a gente subir essa rua, nós vamos subir completamente diferente. Pastor Carlos, é impressionante. A gente vai na célula, às vezes seco, mas a gente volta. E eu sou pastor, tem 33 anos que eu sou evangélico, e eu sou pastor, e eu volto como quem criança. Eu multiplico a minha célula, eu fico igual um menino, porque não é preço, é alegria. Não é preço, é um privilégio. Eu era um bebum há 33 anos atrás, estava escrito, não me siga que eu estou indo para o inferno. E assim eu tinha gente que andava comigo. Eu sou um improvável. E Deus entrou na minha vida. Amém. No dia 28 de fevereiro de 1992. E você acha que a coisa ficou boa para o meu lado? Dona Jane não converteu. E ela chegou para mim e disse, ou ela, ou Deus, ou eu, escolhe. Esse negócio de 3 no relacionamento não dá certo. Ela. E eu disse para ela, de você, dele eu não largo. Eu só falei isso para ela. Agora eu não largo mais de Jesus. Agora você tem um problema. E aí nós íamos para a célula, ela ia chorando de raiva. A gente ia para o culto, ela ia emborrada. Mas Deus tinha feito algo dentro de mim. Tem como explicar para os outros isso? Eu tinha visto Cristo. Cristo me libertou, Cristo me salvou, Cristo me livrou da depressão, da angústia. O cara pôs a mão na minha cabeça, quando eu levantei,
Eu já senti diferença. Isso em 1992. Você acha que eu pensava em ser pastor? Nunca. Amados, pensa no que você está ouvindo aqui hoje. Zaqueu era o escolhido, mas um dia ele viu Jesus e a vida dele foi transformada. Um dia eu vi Jesus e foi transformado. E essa é a sua história. Alguém pagou um preço em oração pela sua vida. Talvez você é de berço evangélico, pois é, sua avó orou, sua mãe orou, seu pai orou, por isso você está aqui hoje. Nós precisamos ver Jesus, porque ele viu Jesus, ele foi salvo, houve um arrependimento genuíno. Você quer ver um negócio, irmãos? Ninguém vai ser salvo e permanecer na igreja por conta disso. Acho que eu fui apertando coisa, voltei aqui. Acho que eu voltei coisa aqui. Parei aqui. Imagine, amados. Eu estava no número 3, né? Hã? Isso. No número 3. Acho que eu me empolguei, irmão. Comecei a apertar aqui, alguma coisa voltou lá atrás. Diga assim comigo: contemplando a glória do Senhor. Contemple. Contemple o Senhor. Invista nisso. Sem transformação, o que vale é a sua velha vida de mentiras, de falta de compromisso, de pecados, de falta de seriedades, de iras descontroláveis. A Bíblia fala que nós éramos filhos da ira. Amados, talvez em algumas áreas da sua vida você ainda não conseguiu ver a Cristo e desfrutar da transformação. Sabe o que a Bíblia diz lá em Hebreus 12, 2? Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Olhe firmemente para Ele. Hoje de manhã eu preguei essa palavra na igreja. Agora, no dia 28 de fevereiro, também vai fazer 15 anos que estamos lá. Pastor Carlos, tem pessoas que estão comigo há 15 anos, e não são poucas. 15 anos com a gente. Eu te digo, por que essas pessoas estão lá? É porque certamente viram a Jesus. Tiveram o encontro de ver a Deus face a face e ter a vida transformada. Tiveram um encontro genuíno com Jesus, igual o Zaqueu. Zaqueu, desce daí onde você está, eu vou lá na sua casa, eu vou dormir na sua casa. Eu vou ser íntimo de você. Nunca mais você vai praticar o que você praticava, nunca mais você vai ser o mesmo, porque nós somos transformados de glória em glória na própria imagem. Deus está trabalhando para você parecer cada dia mais com Cristo. Amém. Quem olha para Ele, meu irmão, é transformado na sua imagem de glória em glória. Paulo é o exemplo clássico disso. Ele era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor. Estevão morreu aos seus pés. Mas uma vez ele viu o Senhor Jesus e foi subitamente transformado. A coisa foi poderosa. Ficou 3 dias cego, até que Ananias orou por ele. As escamas dos seus olhos caíram. E porque ele viu Jesus, ele foi transformado. O maior perseguidor se tornou o maior apóstolo. Quarta e última coisa: quem vê o Senhor Jesus se torna apaixonado e disposto. No livro de Cantares, irmãos, é um significado profético entre a igreja e o noivo. Olha o texto que nós vamos ler aqui de Cantares 5. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Deixa-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. Já tirei minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Eu já lavei os pés, como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta, e o meu coração estremeceu. A noiva estava pronta para dormir. Aqui é uma cena de amor. Ao ouvir a voz do noivo,
Ele responde. Quando ele vê a mão dele na fresta, o coração estremece. Por que da mão? Porque a mão do nosso noivo tem os furos do cravo, do preço que foi pago para te salvar. Todas as vezes, irmãos, que nós olhamos para Cristo, nós temos que ter esse coração, estremecer o coração. Quem já foi no encontro viu aquele filme, daqueles 5 minutos, que passa os últimos momentos de Jesus, onde ele é açoitado com vara, depois com chicote, depois ele é pendurado no madeiro. E a Bíblia fala que ele ficou irreconhecível como forma humana. Jesus ficou completamente dilacerado, todos os ossos intactos, porque havia uma profecia, mas a carne dele foi toda moída, por te amar, filho. Nós precisamos contemplar isso. Quando eu vejo aquele filme, irmãos, eu não consigo me segurar, eu choro. E às vezes a gente fala assim, poxa, está na hora de dar um tempo, jubilar, parar. Já pensei. E o dia que eu falei isso para a igreja, eu comecei a chorar no púlpito. Eu vou fazer o que da minha vida? Sendo que a minha alegria é Cristo, a minha suficiência é Cristo. Não tem nada maior, melhor, mais poderoso do que poder estar aqui falando dessa pessoa. Cristo Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Aquele que muda tudo. A Bíblia fala que Jesus é tido como homem de dor. Isaías 53:3. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Agora tem a ver comigo e com você. Demos as costas para ele e desviamos o olhar, e ele foi desprezado e não nos importamos. O homem sem Deus, irmãos, ele menospreza o preço que foi pago na cruz do Calvário. O homem sem Deus, ele minimiza. Por isso a Bíblia fala, fazei em memória de mim a ceia. Não sei se você sabe, na verdade a gente teria que fazer todas as vezes que nós reuníssemos. Nós tínhamos que tomar a ceia, celebrar a ceia em memória dele, para a gente jamais esquecer do sofrimento da cruz. Ficou estabelecido pela igreja, de um modo geral, fazer uma vez por mês. Na verdade, o primeiro mês, primeira semana do mês. Mas nós deveríamos fazer isso todas as vezes. E o que a gente faz? Que a gente até deixa de fazer nas células. Pelo menos 2 vezes. Mas não é fazer uma ceia com ritual mecânico, frio. Pega o pãozinho, pega o sangue, consagra. Não. É para você remeter você, para você olhar para a cruz. Antigamente a gente cantava um corinho. Sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus Ele pensava em nós. Isso é uma verdade, irmão. Pensando em você, pensando. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou. Pensa, se esvaziou. O Deus soberano, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o autor da vida, não conheceu o pecado, nem a morte poderia detê-lo, mas ele entrou na morte, para que você tivesse vida e vida com abundância. Ele se fez filho do homem, para que você se tornasse filho de Deus. Ele se fez pobre, para que você fosse em tudo enriquecido.
A noiva de Cantares, ela diz exatamente isso: meu amado meteu a mão na fresta, e eu vi a mão, e meu coração estremeceu. Hoje lá no céu há um homem, Deus, e um Deus homem, com a mão furada. Assim como o diabo tentou peneirar Pedro, algum de nós aqui poderíamos até ser tentado peneirar. Eu quero a vida do fulano, eu quero a vida. Será que acabou a bateria aqui? Está vermelho aqui? Eu quero a vida do fulano. O que foi, meu Deus? Aleluia. Mas faz silêncio que a gente termina. Veja bem, me dá o bastão. Hoje há no céu, irmão. Aleluia. Há no céu hoje um homem, Deus, um Deus homem, com as mãos furadas. E quando o diabo pode tentar peneirar você, ele só mostra a mão para o pai. O Gilson é meu, o Ronaldo é meu, o Carlos é meu. Ele é o seu advogado junto ao Pai. O amor largo, profundo, comprido e alto. A largura alcança toda a terra, a profundidade alcança o pior dos pecadores, o comprimento dura para sempre, é eterno, e a altura é de levar o pecador para o céu. Você quer ver algo? Muitos aqui trabalham na obra, a boa obra de Cristo. Você já trabalhou tanto e fez tantas as coisas na vida da igreja, né, Gilson? 20 anos, né? Não é, Flávia? Não é, Ronaldo? Me perdoe o resto no seu nome, mas você, quantos anos você serve a Deus? Quantos anos você serve a igreja que tem um cabeça, e o cabeça é Cristo? E você ainda está renovando as suas forças, porque você se sente desafiado a prosseguir a fazer a obra. Por que você prossegue, irmão? Porque você viu. Quem viu a mão furada do noivo, não tem preço, não tem negócio. Acendeu a vela da minha vida, vai queimar até o fim. Um dia Deus acendeu você. Muitos molham o dedo e apagam, outros queimam até o fim. Você está aqui, é porque você permite-se deixar Deus queimar você. Hebreus 9:27. Isso está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Nós não temos duas vidas para gastar, é agora, e podemos ir embora a qualquer momento, a qualquer hora. Portanto, irmãos, não tem preço, não tem preço. Então, quando o pastor Carlos sonhar, vamos arrumar o prédio, sonhe, invista. Vamos fazer um projeto, vamos fazer um encontro poderoso, invista. Estava falando para ele, nós compramos agora 400 cadeiras almofadadas. Agora nós vamos ficar em outro nível. Amém. Vamos ficar uma igreja almofadada, cheia de almofadinhas, das quais nós ganhamos 150 de uma vez só, 100 de um e 50 de outro. O resto nós compramos pela fé. Não vai faltar nada. Jesus mandou o povo, e quando eles voltam, ele perguntou: porventura, tem-lhes faltado alguma coisa? Eles disseram: nada, não nos falta nada. Sabe por quê, irmãos? Porque nós contemplamos a Cristo. Deus está nessa obra, pastor. Eu só acho que você vai ficar pouco tempo aqui, e eu vou criar esse problema para você. Em nome de Jesus, eu profetizo que você saia daqui. Um dia nós conversando, posso falar? Brinquei com ele, não, acho que você deve ir para a artéria principal da cidade.
Pastor, mas o aluguel é caro. Eu falei, o local se paga e Deus proverá. E de lá para cá, ele investiu aqui, virou, melhorou, porque vai caber mais 100 pessoas aqui. Mas é daqui para a avenida, onde todos passarem, vão ver que existe uma igreja prevalecente, de gente que viu a Jesus, gente apaixonada por Jesus. Irmãos, quando você é apaixonado, irmãos, meu Deus, quando eu era namorado da minha esposa, nós chegávamos perto um do outro, e a gente fuxicava assim, ó, te amo tanto. Ninguém ouvia nada. Não é assim quando você está apaixonado? O louvor é esse momento de você fazer isso com Deus. Jesus, eu noivo, eu amo a sua vinda. Eu amo a sua vinda. Eu te amo, Jesus, na beleza da tua santidade. Jesus, que privilégio desfrutar desse momento. Não sei quanto a você, irmão, não tem tristeza, não tem depressão que fica quando você tem esse coração. Quando você entra no seu quarto, quando você entra em adoração, nada, ninguém fica. E eu quero concluir com você. Como eu disse agora há pouco, a nossa igreja é uma igreja prevalecente. Nós somos uma igreja que é tocada por várias mãos. Líder em treinamento, anfitrião, alguém toca aqui, um abre o culto aqui, um está lá atrás, e são várias mãos. E pessoas que pagam às vezes para trabalhar. Teríamos tantos exemplos para te falar, irmãos, de pessoas que viram Jesus. Aquela mulher samaritana que encontrou Jesus ao meio-dia, num sol escaldante. Ela pede água e Jesus dá água, mas era outra água. E quando ela sai dali, ela vai lá no povoado dela e traz praticamente todos, porque ela viu Jesus, ela traz todos para conhecer a Jesus. Aquela mulher pega em adultério, que viu o Senhor Jesus no pior dia da sua vida, e ela foi perdoada. Maria Madalena, que era possessa de demônios, ela viu o Senhor Jesus, só que ela estava com Ele lá na crucificação. Há poder no olhar, há poder no olhar. Todos que conseguem vê-lo, enxergá-lo, irmão, são transformados. Então Deus tem falado muito comigo com isso. Às vezes pergunta, pastor, 30 anos? 30 anos. Por quê? Porque eu vi. Só por isso. Não tem nada demais, sou ser humano igualzinho você, mas um dia eu vi a Jesus, que mudou minha vida, me apaixonei por Ele, apaixonei pela obra. Pastor Carlos sabe, irmão, eu me apaixonei tanto pela obra, irmão, que eu ia para o culto de manhã na Luz para os Povos, eu saía do Parque das Laranjeiras, andava 15 quilômetros e ia lá na Fama, voltava às 5 horas, tinha um tal de Aloysio Antônio Silva pregando, e eu ia vê-lo. Meu cunhado foi levantado pastor, ele abriu uma igreja no Parque Amazonas, e eu saía de lá e ia para assistir o terceiro culto, isso durante alguns meses. Me apaixonei, eu fui consumido. Quando eu abri a videira, eu faço parte das 40 pessoas que começou a videira lá na casa do pastor Naor. E ali me elegeram como fosse o tesoureiro. Eu abri uma Bíblia e o povo pôs o dinheiro em cima, e a partir dali eu fui tesoureiro até 2004 na videira, tesoureiro e administrador até 2004. Eu queria estar perto desses homens de Deus, queria estar perto deles. Eu não queria mais depressão na minha vida, não queria mais angústia, eu queria crescer em Deus. Eu tinha um chamado pastoral, morria de medo de microfone. Você crê em milagre, irmão? Você está diante de um, você me vê falando aqui, você vai falar, para pastor, vai contar lorota para outro. Pois é, rapaz, morria de medo disso aqui. Amados, nós precisamos apaixonar.
Nós precisamos ser consumidos, ver Jesus no louvor, ver Jesus nos cultos, ver Jesus na célula, ver Jesus nas nossas orações, ver Jesus nas Escrituras. Os discípulos lá no caminho de Emaús, caminhando, eles não reconheceram Jesus, e Jesus discorre com eles de Moisés até os profetas. Só depois que Jesus partiu o pão é que os olhos deles foram abertos. Você já viu Jesus? Um olhar de Jesus, mano, não pode ser somente uma vez. A primeira vez que Pedro viu Jesus, afasta de mim que eu sou pecador. Lá na ressurreição, ele vê Jesus na grande pesca, e ele foi logo depois dele cometer o pior pecado, foi quando ele negou Jesus. Mas ali, de cima do barco, a Bíblia fala que ele estava sem as suas roupas, não estava talvez bem vestido, ou adequadamente, mas quando ele olhou e viu Jesus na praia, ele se lançou do barco para ir a Jesus. Ou seja, a forma de ver agora foi aprimorada. Antes ele via Jesus como juízo, agora ele está vendo os olhos de Jesus de amor. Ficou claro para ele. Nós precisamos, meu irmão, não somente ver a Jesus uma vez, só para salvação, mas nós precisamos também andar nesse sobrenatural, para a gente ser transformado, para cada dia mais a gente ser apaixonado por isso, tendo revelação da pessoa de Cristo, aquecer em fervor nosso coração, envolver cada vez mais na obra. Eu gostaria que você ficasse em pé onde você está, em nome de Jesus, bem quietinho, sem barulhos. Meu irmão, ao ouvir essa palavra sobre o olhar de Jesus, algo vai acontecer no seu coração, ou já está acontecendo, porque eu quero terminar mostrando para você 5 dimensões após contemplar a Cristo. Como eu disse agora lá no início, olhar para trás. Olhar para trás significa: o que Deus fez na minha vida, quem eu era, da velha natureza, e o que eu sou hoje, a velha identidade com a nova identidade. Olhar para frente é algo profético, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olhar para os lados, saber que eu não estou sozinho nessa jornada, que assim como Deus está fazendo e fez na minha vida, está fazendo na vida dos irmãos. Tem uma música do Asaf Borba, ele canta ela em prantos, e ele diz assim: o que seria da minha vida sem meus irmãos e as minhas irmãs? Não sei se você já ouviu essa música. Quantos momentos, irmãos, basta ver o olho de um irmão por perto, ou um abraço, ou calor, ou uma palavra, ou uma mensagem, de saber que tem alguém próximo, perto, orando, intercedendo, e às vezes com um simples olhar nos amando. Oh, irmãos, na minha vida especialmente, como foi importante os irmãos nas nossas vidas. Hoje eu estou aqui feliz da vida de ver esse prédio ficando pequeno, porque a igreja está crescendo, está avançando. Nós somos uma irmandade. Olhar para baixo, nós vamos olhar para trás, para frente, para os lados, mas nós vamos olhar para baixo. A Bíblia diz que Ele nos colocou, nós estamos assentados acima. Posição da igreja hoje nós estamos assentados junto com Cristo, e Ele pôs todas as coisas. Saber que você tem autoridade, tudo que você ligar, será ligado, tudo que você desligar, será desligado. E por último, pastor Carlos,
a gente olhar para cima. Da onde me virá o socorro? Do alto. E eu vim aqui terminar essa palavra para você. Mantenha seu olhar nele. Mantenha seu olhar para o Senhor. Olhe para Ele, meu irmão. A Bíblia fala: dias difíceis virão, que o homem vai se esfriar. Dias difíceis. Só tem um jeito. Olhe para cima. Acredite, eu e você, nós vamos sair desse planeta. Tem duas formas de sair daqui. Nós temos esse grande privilégio. Podemos não experimentar a morte e depois dizer: ó morte, onde está a tua força? Onde está o teu aguilhão? Porque podemos ser arrebatados essa noite. Mas se isso não acontecer, todos nós vamos morrer. Todos nós. Portanto, irmão, olhe para cima. Não tire os olhos do Senhor, olhando firmemente para o autor. Mas essa palavra que vem depois do autor é consumador, é que consumou tudo, fez tudo, fechou a conta, não tem mais nada para ser feito, está feito. O que tinha que ser feito, Ele fez na cruz. Você não precisa dar a mão para Ele, você não precisa ajudar em nada, é só desfrutar. Olha para Ele. Eu quero terminar cantando uma música. O que a gente pode cantar? E você, às vezes, pastor, tem áreas da minha vida que eu ainda não contemplo, eu não orei para o Senhor. Que você fale nessa noite: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso ser transformado em alguma área específica. Fala para Ele: eu quero olhar, eu quero o teu olhar. O olhar de Deus não é de acusação, não é de condenação, não é apontando e deixando o dedo em riste, batendo no seu nariz. Pelo contrário, é um Deus de amor, e que provou o amor morrendo por você antes, vivendo, ressuscitando por você, filho. Você é a menina dos olhos do Pai. E eu vou entregar minha palavra para o pastor terminar. Está aí, pastor, o que eu tinha para falar. E quero reiterar aqui, né? Amém. Que o amor de Deus seja derramado. A Bíblia fala que o amor de Deus é derramado no nosso coração. Que você possa ver a altura, a largura, o comprimento desse amor na sua vida. Nada vai ser peso, nada vai ser difícil. Diante do fulgor da glória de Deus, tudo perde o sentido. Você pode dizer amém? Amém. Você... Aplauda o Senhor. Feche os seus olhos onde você está. Nós vamos encerrar agora, mas eu creio que nós precisamos encerrar cantando uma canção, adorando ao Senhor, bendizendo ao nome dEle nessa noite, porque Ele é bom, amém, irmãos? Feche os seus olhos por um instante em nome de Jesus. Nós vamos bendizê-lo, vamos louvá-lo, vamos exaltar o nome do Senhor, amém? Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, amém? Vai falando com o Senhor, vai bendizendo ao nome dEle nessa noite, vai exaltando, vai glorificando a Ele, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua graça é melhor do que a vida, diz a palavra. Oh, vai louvando a Ele com as suas palavras, vai bendizendo, amém? Não tenha pressa, amém? Nós já vamos encerrar, mas eu queria que por mais um instante você tivesse a disposição de experimentar, de um derramar no Senhor. Oh, irmãos, a unção desse lugar, a unção desse lugar para quebrar cadeias, para renovar você, para ministrar na sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, e do teu sofrer participar, a tua obra vou cantar.
pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia. Estenda suas mãos na posição de receber. Deixa eu abençoar a sua vida essa semana. Deixa eu abençoar a sua casa em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu oro ao Senhor nessa noite. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos. Ó Deus, eu quero declarar que essa de fato será uma semana em que nós olharemos para o Senhor. Os nossos olhos estarão no Senhor e nós viveremos uma vida de expectativa de coisas boas, uma vida cheia de esperança, de fé, de confiança de que aquele que nos guarda não dorme nem cochila. Pai, eu quero proclamar sobre a casa dos meus irmãos que são guardados, seus filhos são guardados, esposas, os maridos. Eu quero proclamar também que essa será uma semana em que nós desfrutaremos, ó Deus, de tudo isso que foi falado aqui neste lugar. Nós seremos transformados, nós avançaremos e nós veremos a glória do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Se você veio nos visitar pela primeira vez, amém, eu gostaria que você não fosse embora sem nós darmos um presentinho para você, amém. Os irmãos que estão aí, que você está do lado pela pessoa que você nunca viu aqui, amém, não deixe ela embora, traga ela até nós, que nós queremos abençoá-la, amém. Os demais estamos encerrados, amém. Você que veio nos visitar, os pais, os parentes, tenha uma semana abençoada, mas não vá embora antes de dar um abraço em 2, 3, 4, 5 mil pessoas, amém. Aleluia. Vai repetindo aí até chegar aos 1000. Aleluia. O Senhor abençoe a sua vida. Estamos encerrados.